E se eu te dissesse que a forma como você começa a sua manhã define todo o seu dia? Que você não precisa de motivação vazia nem de promessas mágicas, apenas de alguns minutos de foco, consciência e direção. Ouvir estas meditações todas as manhãs não é apenas um hábito, é um ato de poder pessoal. É escolher acordar com clareza em vez de confusão, com propósito em vez de pressa, com resiliência em vez de reação. Se você está cansado de repetir os mesmos erros, de se sentir arrastado pelo caos do dia, de se perder no que é urgente e esquecer o que é importante, este é o seu ponto de partida. Porque não se trata de ter dias perfeitos, e sim de ter uma mente forte para enfrentá-los. Você está pronto para treinar a sua mente antes que o mundo tente distraí-la? Antes de começar, quero que você faça algo poderoso. Vá agora aos comentários e escreva esta frase: hoje me concentro no que posso controlar. Sou estoico. Ao escrevê-la, você não estará apenas deixando uma mensagem, estará enviando um sinal direto para a sua mente. Você está assumindo o controle. Você estará treinando seu subconsciente para responder com sabedoria e não com impulso. E se esta mensagem ressoar com você, inscreva-se e deixe seu like para que possamos continuar criando mais conteúdos que transformem a sua forma de pensar, sentir e viver. Meditação 1. A importância de ouvir. Meditações estoicas pela manhã. Existe uma diferença imensa entre acordar e simplesmente abrir os olhos. Você pode levantar o corpo, mas deixar a mente adormecida. Pode começar o dia no piloto automático, repetindo a rotina sem consciência, sem intenção, sem direção. E essa é a armadilha mais comum: viver sem perceber. Por isso, começar a sua manhã ouvindo meditações estoicas não é apenas uma prática, é uma declaração. É escolher iniciar o dia com sabedoria, com controle, com clareza. Você não está apenas acordando, está afinando a sua alma. Quando você ouve uma meditação estoica ao começar o dia, você oferece à sua mente uma âncora. Em vez de ser arrastado pelas emoções, pelas pendências, pelas mensagens e pelas notícias, você se concentra no que realmente importa. Ouvir frases como "você não controla o que acontece, mas controla como reage", ou "faça hoje o que o seu futuro agradecerá", te coloca em uma frequência diferente. Te lembra que você não está aqui para reagir sem pensar, mas para agir com virtude. Amanhã é um terreno sagrado. É quando a mente está mais receptiva, mais maleável. Logo ao despertar, o cérebro opera em um estado onde o subconsciente está aberto, onde aquilo que você ouve se grava de maneira mais profunda. Assim como alguns escolhem começar o dia com reclamações ou ansiedade, você pode escolher semear força interior, calma e sabedoria prática. E isso, com o tempo, transforma o seu caráter. Você não precisa estar em completo silêncio, nem sentado em posição de lótus. Pode ouvir uma meditação estoica enquanto se arruma, enquanto prepara o café, enquanto observa a paisagem pela janela. A chave está na intenção, em permitir que essas palavras entrem e te acompanhem. Porque aquilo que você escuta no início do dia influencia a forma como interpreta cada desafio que virá. Se você começa o dia com a mente desorganizada, tudo parecerá mais caótico. Mas se a mente está centrada, tudo se torna mais manejável. Uma meditação estoica não é apenas um exercício de reflexão, é uma ferramenta para viver melhor. Os estoicos não meditavam para fugir da realidade, mas para se preparar. Antecipavam-se ao que poderia acontecer e se perguntavam: o que depende de mim? Como devo agir se as coisas não saírem como espero? Como posso manter a serenidade em meio ao caos? E é exatamente isso que você alcança quando escuta esses ensinamentos todas as manhãs. Você pratica a arte da previsão mental. Você treina a virtude da temperança. Estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio sabiam que a qualidade do dia não dependia das circunstâncias externas,
mas do diálogo interno. Por isso, repetiam ideias que lhes lembravam de seu poder interior, de seu controle sobre si mesmos. Hoje, você pode fazer o mesmo. Você tem acesso à sabedoria deles. Pode ouvi-la, absorvê-la e colocá-la em prática. Não se trata apenas de conhecer o estoicismo. Trata-se de vivê-lo. Com o tempo, você notará os efeitos. Reagirá menos e refletirá mais. Se preocupará menos com o que não pode controlar e colocará mais energia naquilo que está em suas mãos. Sentirá uma diferença na forma como lida com as dificuldades, com conversas difíceis, com contratempos. E não porque a vida se tornará mais fácil, mas porque você terá se tornado mais forte. Ouvir meditações estoicas todas as manhãs é como afiar uma espada antes da batalha. É se preparar para viver com intenção, para não desperdiçar o dia, para lembrar o que é essencial. Não importa se você faz isso por 5 minutos ou por meia hora. O importante é fazer, porque cada dia é uma oportunidade de ser melhor. E quando você começa o dia com filosofia, com clareza e firmeza, você já está vencendo. Então amanhã, antes de ligar as redes sociais, antes de checar o e-mail, dê-se esse presente. Ouça uma meditação que te conecte com seu centro. Escute palavras que te elevem. Lembre-se do que está sob seu controle. E a partir desse lugar, vá ao mundo com a mente firme, o coração em paz e a vontade treinada. Isso é viver como um verdadeiro estoico. Isso é começar o dia vencendo por dentro. Meditação. 2. Temos 2 vidas e a segunda começa. Quando percebemos que só temos uma, há um momento na vida em que algo muda. Nem sempre é dramático. Às vezes é uma conversa. Às vezes é um silêncio. Às vezes é apenas uma frase que te atinge no meio da rotina e te deixa sem palavras. Temos 2 vidas e a segunda começa quando percebemos que só temos uma. E então algo se acende, porque finalmente você entende que a vida não é um ensaio, que não há função de teste, que isso não se repete, é agora ou nunca. E aí começa a sua segunda vida, uma vida com propósito, com presença, com uma urgência saudável. Durante anos, talvez você tenha vivido como se seu tempo fosse infinito, adiando sonhos, postergando decisões, suportando situações que desgastam a sua alma. Você dizia mais tarde, quando tiver tempo, quando tudo estiver perfeito. Mas esse mais tarde nunca chega, porque o perfeito não existe. O único tempo que você tem é o agora. E quando você entende isso de verdade, já não consegue viver da mesma forma. Você já não consegue ignorar seus dons, já não consegue permanecer em lugares que não te nutrem, já não consegue seguir anestesiado, repetindo dias vazios. Esse despertar não é confortável, mas é necessário. Ele te obriga a fazer perguntas desconfortáveis. Estou onde quero estar? Estou sendo quem vim para ser? Estou usando meu tempo como o recurso mais valioso que tenho? Porque você pode perder dinheiro e recuperá-lo, pode perder bens e reconstruí-los, mas o tempo que se vai não volta mais. Cada dia vivido sem intenção é um dia perdido para sempre. E quando isso deixa de ser apenas uma ideia e se torna uma convicção, começa a sua segunda vida. E você não precisa de uma crise para despertar. Não espere que a vida te sacuda com força. Desperte você mesmo. Olhe ao seu redor. Observe seus hábitos, suas decisões, seus relacionamentos. Eles estão alinhados com a vida que você realmente deseja viver? Ou você está apenas sobrevivendo, fazendo o que os outros esperam de você? A vida consciente começa com honestidade. E muitas vezes a verdade dói. Mas dói muito mais a resignação disfarçada de conforto. A parte maravilhosa é que você não precisa mudar tudo de uma vez. Você só precisa começar. Às vezes a transformação começa quando você decide parar de dizer sim para tudo aquilo que não ressoa com você. Ou quando você se atreve a dar um pequeno passo em direção ao seu propósito. Pode ser tomar uma decisão que você vem evitando. Pode ser dizer o que sente. Pode ser pedir ajuda.
O ponto é se mover em direção a você, em direção à sua vida real, não a vida que você imaginou, nem a vida que os outros querem para você, mas a vida que de fato te pertence. No estoicismo, esse despertar é visto como viver em harmonia com a natureza e com a razão. Marco Aurélio dizia: não viva como se fosse viver 10.000 anos. A morte está sobre você. Enquanto viver, enquanto for possível, seja bom. Ou seja, haja como se cada dia fosse um presente, porque é. E quando você sabe que algo é finito, você cuida melhor, você valoriza mais, você vive com mais intensidade. E aqui vem a parte mais poderosa. Quando você começa a viver como se seu tempo fosse limitado, você não se deprime. Pelo contrário, você se liberta, porque você deixa de desperdiçar tempo com o que não importa. Você para de buscar aprovação nos lugares errados. Você deixa de se disfarçar e começa a ser você, sem máscaras, sem medo, com autenticidade. E essa autenticidade atrai o que é verdadeiro. Relacionamentos mais honestos, metas mais alinhadas, momentos mais significativos. Então hoje eu quero te convidar a não esperar mais, a não adiar a sua segunda vida. Faça uma pausa. Respire, observe o que você está fazendo com seu tempo, com sua energia, com seus talentos. Pergunte-se se isso honra quem você realmente é. E se a resposta for não, não se culpe, apenas mude de direção. Você pode começar agora, nesta mesma tarde, nesta mesma hora, nesta mesma respiração. Você não precisa de um plano perfeito. Você só precisa decidir que sua vida merece ser vivida com consciência, com propósito, com amor. E a partir desse momento, você já não está mais apenas sobrevivendo. Você está vivendo. Você está na sua segunda vida. E agora, tudo muda, porque você mudou. Porque agora você sabe, e quando se sabe, não é mais possível voltar atrás. Meditação 3. Aceite o que é. Deixe ir o que foi e tenha fé no que será. Aceitar o que é não significa se render, significa parar de lutar contra a realidade. Muitas vezes sofremos, não pelo que está acontecendo, mas pela nossa resistência em aceitar. Queríamos que as coisas fossem diferentes, que as pessoas tivessem agido de outra forma, que os erros não tivessem sido cometidos. Mas a verdade é que já aconteceu, já foi. E se você permanecer preso a isso, revivendo cada detalhe, analisando-o repetidamente, apenas conseguirá se estagnar. O passado não pode ser mudado, apenas compreendido. E o presente não deve ser desperdiçado, deve ser vivido. Por isso, a frase que quero que você lembre hoje é simples, mas poderosa. Aceite o que é, deixe ir o que foi e tenha fé no que será. Quando você deixa ir o que foi, não está dizendo que não importou. Está dizendo que isso já não tem mais o poder de governar a sua vida. Está reconhecendo que sim, doeu, que sim, marcou, que sim, ensinou. Mas que agora você escolhe seguir em frente, porque a vida não espera que você esteja pronto. A vida continua, e se você não continuar com ela, torna-se um prisioneiro do tempo. Fica preso ao que já não pode mudar, e isso rouba a sua força para construir o que ainda pode ser criado. Aceitar não é se conformar, é enxergar a realidade como ela é, sem enfeites, sem filtros, sem negação. É ter a coragem de olhar para o que existe e dizer: é isso que eu tenho hoje, o que posso fazer com isso? É a partir dessa clareza que nasce o verdadeiro poder. Porque enquanto você luta contra o que já está feito, não consegue agir a partir do presente. Mas quando você aceita, quando solta, a energia que antes era gasta resistindo se transforma em impulso para avançar. E quando falamos de ter fé no que será, não falamos de um otimismo ingênuo. Falamos de uma certeza interna, que não precisa de provas externas. Fé não é acreditar que tudo será fácil. Fé é saber que, aconteça o que acontecer, você terá força para enfrentar. Que o futuro pode trazer desafios, sim, mas também trará oportunidades. Que a sua história não acabou, que ainda há capítulos a serem escritos. E que a caneta está em suas mãos.
No estoicismo, esse equilíbrio entre aceitação e ação é essencial. Epicteto dizia: não nos afeta o que nos acontece, mas sim o que pensamos sobre o que nos acontece. Os estoicos não negavam a dor, não ignoravam a perda, mas sabiam que ficar preso ao que já passou era desperdiçar a única vida que temos. Por isso cultivavam a aceitação do destino, mas também o compromisso com o presente. Aceitar, sim, mas também agir. E agir com virtude, com propósito, com coragem. Então hoje eu te convido a olhar para a sua vida com novos olhos, a olhar para aquele capítulo difícil que você ainda carrega e se perguntar: o que ele me ensinou? Que parte de mim se fortaleceu através disso? E então solte, pare de carregá-lo como um fardo. Use o que aprendeu como combustível, não como corrente. E depois volte para o presente. Observe o que você tem. Veja o que pode agradecer hoje, mesmo que pareça pequeno. E a partir dessa gratidão, projete a sua fé para o futuro. A vida é movimento, nada permanece igual, nem o bom, nem o ruim. E isso é libertador, porque significa que o que hoje dói pode cicatrizar, que o que hoje pesa pode ser liberado, e que o que hoje você não entende, amanhã poderá fazer sentido. Mas só se você não ficar preso, só se você aceitar, soltar e acreditar. Então, toda vez que sua mente quiser voltar ao que foi, lembre-a de que você já não vive lá. Toda vez que se inquietar com o que ainda não aconteceu, lembre-a de que o futuro é construído aqui com o que você faz hoje. E toda vez que sentir que não aguenta mais, lembre-se de que você já superou coisas que pensou que iriam te quebrar. Você está aqui, você está vivo, e isso já é prova de que você tem dentro de si tudo o que precisa para seguir. Aceite o que é, deixe ir o que foi, e tenha fé no que será. Porque, ao fazer isso, você encontra a paz. E a partir dessa paz, pode criar algo novo. Algo seu. Algo real. Meditação. 4. 3 coisas nunca voltam. O tempo, a palavra e a oportunidade. Existem coisas na vida que uma vez que se vão, não voltam mais. Você pode pedir perdão, pode tentar recuperar o que foi perdido, pode tentar refazer o que já passou, mas nunca será igual. O tempo, a palavra e a oportunidade não esperam, não retrocedem, não se detêm. O tempo que você deixa passar não volta. As palavras que você pronuncia não podem ser apagadas. E as oportunidades que você não aproveita, muitas vezes não se repetem. Este não é um chamado ao pânico, é um chamado à consciência, porque quando você entende que essas 3 coisas são irreversíveis, começa a viver com mais intenção, com mais cuidado, com mais coragem. Quantas vezes você já disse: depois eu faço, amanhã eu falo, ainda não é o momento, como se tivesse uma eternidade pela frente. Mas a verdade é que o tempo não para. Cada minuto que passa é um a menos, não um a mais. E não se trata de viver com pressa, mas de viver com presença. O que você está fazendo com o seu tempo? Está investindo no que importa ou está deixando escapar em distrações, em reclamações, em medos? Você não pode recuperar o dia de ontem, mas pode decidir que hoje não vai se perder. E depois vêm as palavras. Dizemos coisas sem pensar, em momentos de raiva, de orgulho, de impulso. E essas palavras, uma vez ditas, já não nos pertencem mais. Elas chegam ao coração do outro e ali podem curar ou ferir. Você pode pedir desculpas, mas não pode desfazer o dano. Por isso, cuide do que você diz. Pense antes de falar. Pergunte-se: isso que vou dizer constrói ou destrói? Porque muitas vezes o que mais machuca não é o que acontece, mas o que é dito. E se for falar, que seja para elevar, não para afundar, para aproximar, não para afastar. A terceira coisa é a oportunidade. Aquela ligação que você não fez, aquela ideia que você não colocou em prática, aquela porta que se abriu e você não atravessou. Às vezes elas não voltam, e dói mais o que não fizemos do que o que fizemos e falhamos. Vivemos esperando o momento perfeito, o dia ideal, o sinal definitivo. Mas a vida real não funciona assim.
As oportunidades chegam disfarçadas de desconforto, de incerteza, de medo. E se você não tiver coragem para agir, elas simplesmente passam. O pior é que muitas vezes você só percebe que era uma oportunidade quando já é tarde demais. No estoicismo, essa verdade é fundamental. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Marco Aurélio nos lembrava que a vida é breve e que cada momento deve ser vivido com atenção. Epicteto insistia que devemos cuidar de nossas palavras como quem cuida de flechas. Uma vez lançadas, não há como trazê-las de volta. Essa filosofia nos convida a valorizar o presente, a falar com virtude e a agir com coragem. Porque o único momento garantido é o agora. E se você honra o agora, honra a sua vida. Por isso, hoje eu te convido a observar. Observe como você está usando o seu tempo. A que você está dedicando suas horas mais preciosas, ao urgente ou ao importante. Você está construindo ou apenas sobrevivendo? E observe também suas palavras. Você está falando com intenção ou repetindo por hábito? Está escolhendo o silêncio quando é sábio ou falando sem consciência? E por fim, observe as oportunidades. O que você está deixando passar por medo, por dúvida, por acreditar que haverá uma próxima vez? A chave é viver com atenção. Não se trata de fazer tudo perfeito, mas de não adormecer na rotina, de não adiar o que é essencial, de não desperdiçar o que a vida te dá hoje. Se algo é importante para você, faça agora. Se alguém é importante para você, diga isso agora. Se tiver uma oportunidade, arrisque-se. Não espere perder tudo para perceber o quanto valia a pena, porque o tempo não espera. A palavra não pode ser apagada. E a oportunidade nem sempre volta. Viva como se isso fosse verdade, porque é. E quando você compreende isso, sua maneira de viver muda, não por pressão, mas por consciência. E a partir daí, o presente deixa de ser apenas um corredor e se transforma em um lugar sagrado. Um lugar que você escolhe habitar com plenitude, com respeito, com amor. Porque você sabe que o que faz hoje, o que diz hoje, o que escolhe hoje, pode mudar tudo. Meditação. 5. Mantenha a calma. Você já passou por isso antes e vai superar novamente. Talvez não com as mesmas ferramentas, talvez não com a mesma energia, mas com uma sabedoria mais profunda. Porque cada vez que você enfrentou uma tempestade, algo dentro de você se fortaleceu e isso não desaparece. Está aí. Mesmo que às vezes você esqueça, mesmo que o medo tente te convencer de que desta vez é diferente, de que desta vez você não conseguirá. Mas você conseguirá, porque não é a primeira vez que você cai, e não será a primeira vez que você se levantará. A mente tende a exagerar o presente, a aumentar o problema, a diminuir a sua força. No meio da dificuldade parece que tudo está desmoronando. Mas se você fizer uma pausa, se respirar fundo, se olhar para trás, verá que já esteve em lugares escuros, verá que já se sentiu quebrado, verá que já pensou que não conseguiria. E, no entanto, aqui está você, mais forte, mais sábio, mas você. Quando o presente se torna esmagador, lembre-se das suas pequenas vitórias. Daquela vez em que você decidiu continuar quando tudo dizia para parar. Daquela vez em que escolheu confiar, mesmo com medo. Daquela vez em que conseguiu acalmar sua mente no meio do caos. Essas são as provas de que você tem o que precisa, de que você não está improvisando sua força. Você a construiu dia após dia, cicatriz após cicatriz. A calma não vem de fora, não é algo que te dão, é algo que você decide, é uma posição interna. É o resultado de entender que o que está acontecendo não tem o poder de te destruir, a menos que você permita. Manter a calma não significa que você não sinta, significa que você não se entrega ao pânico, que você não toma decisões movido pelo desespero, que você respira, pensa e depois age. Quando você se lembra de que já superou o impossível antes, você recupera seu poder. Você não precisa saber como vai resolver tudo. Só precisa confiar que passo a passo vai encontrar a saída.
Às vezes não se trata de força, trata-se de paciência, de se sustentar um pouco mais, de não desistir hoje. No estoicismo, a resiliência não é algo extraordinário, é uma virtude cultivável. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: se dói, suporte. Nada pode te acontecer que você não tenha sido feito para resistir. Os estoicos sabiam que a chave não era evitar os golpes da vida, mas se fortalecer com cada um deles. E essa força não é gritar mais alto, é permanecer firme quando tudo treme. É lembrar que o seu centro não está no que acontece fora, mas em como você escolhe responder. Por isso, quando o mundo parecer desabar, sente-se consigo mesmo. Lembre-se de suas batalhas vencidas. Escreva-as, se for preciso. Fale consigo como falaria com um amigo, com compaixão, com honestidade, com confiança. Diga a si mesmo: não será fácil, mas eu já caminhei por estradas difíceis e continuo aqui e continuarei. Essa voz interna, quando bem treinada, torna-se o seu escudo mais poderoso. Você também pode se cercar de símbolos da sua força, um objeto, uma frase, uma música, algo que te lembre quem você é quando você esquece. Porque sim, às vezes esquecemos, mas sempre podemos voltar para nós mesmos, para a nossa essência, para aquele espaço onde sabemos que somos capazes, não porque tudo está sob controle, mas porque nós estamos sob controle. E se ainda assim sentir que não consegue, faça em pequeno. Não pense em resolver tudo hoje. Pense apenas no próximo passo, só um. E quando der esse passo, o caminho se abrirá um pouco mais, e depois outro passo. E assim, o que parecia imenso começa a ganhar forma, e o que parecia impossível vira história. Mantenha a calma. Você já passou por isso antes e vai superar novamente, porque dentro de você há mais força do que imagina, mais clareza do que acredita, mais amor próprio do que costuma reconhecer. Você só precisa se lembrar disso e seguir, porque tudo passa, até isso. E quando passar, você será mais você do que nunca, mais sábio, mais livre, mais invencível. Meditação 6. Se te faz feliz, mantenha em silêncio. Não porque seja um segredo, mas porque não precisa de aprovação. Porque nem tudo o que brilha precisa ser exibido. Porque existem momentos, pessoas, conquistas, emoções e pequenos milagres que são vividos melhor na intimidade da alma. Hoje, em um mundo onde tudo parece precisar ser compartilhado, onde cada sorriso precisa ser mostrado, onde cada passo parece exigir aplausos externos, escolher o silêncio é uma forma poderosa de liberdade. Quando você decide não publicar o que te faz bem, você não está escondendo nada. Você está protegendo o que é sagrado. Está reconhecendo que não precisa de validação, que não precisa de curtidas nem de comentários para confirmar o que já sabe, que está em paz, que está crescendo, que está feliz. E isso, nos tempos de hoje, é um ato de rebeldia espiritual, porque você se liberta do barulho, se desconecta do espetáculo e escolhe viver de dentro para fora, não de fora para dentro. Nem tudo precisa ser compartilhado. Existem alegrias que se multiplicam quando celebradas em voz baixa. Existem momentos que perdem a magia quando expostos, não porque os outros os arruinem, mas porque o íntimo tem uma vibração própria. É como uma melodia suave que apenas você escuta, e se aumentar demais o volume, ela se distorce. Às vezes, compartilhar demais aquilo que te faz feliz gera opiniões desnecessárias, comentários, julgamentos, comparações, pessoas que não entendem, que projetam suas inseguranças, que criticam aquilo que você mal começou a valorizar. E você não precisa defender a sua alegria, não precisa justificar a sua paz, não precisa explicar suas escolhas. Se algo te faz bem, se te nutre, se te preenche, isso já basta. Você sabe o valor que tem, e isso é suficiente. Essa forma de viver tem raízes profundas no estoicismo. Epicteto nos ensinou que a tranquilidade vem de focar no que depende de nós, e a felicidade verdadeira nasce de dentro, não de fora. Marco Aurélio também escrevia sobre a necessidade de ser dono de si mesmo, de não viver para os olhos alheios, mas para a própria consciência.
A partir dessa filosofia, compartilhar por necessidade de aprovação é uma forma de escravidão. Já desfrutar em silêncio é um sinal de autocontrole. Não se trata de esconder sua felicidade, mas de deixá-la florescer sem depender de aplausos. Trata-se de honrar aquilo que te faz bem sem transformá-lo em espetáculo. Porque quando algo te faz feliz de verdade, você não precisa gritar. Isso se nota na sua energia, no seu olhar, na sua paz, na sua presença. E essa forma de brilhar sem ruído é mais poderosa que qualquer publicação. Aprender a guardar certas coisas para si não te faz menos generoso, te faz mais sábio. Significa que você está escolhendo qualidade em vez de quantidade. Significa que você está valorizando o profundo em vez do superficial. E isso transforma a sua maneira de viver. Porque você começa a ter uma vida mais sua, mais consciente, mais livre do julgamento externo. Praticar isso é simples, mas exige coragem, porque você estará indo contra a corrente. Da próxima vez que algo te fizer feliz, uma meta alcançada, um momento especial, um relacionamento que começa, uma mudança interna. Respire, sinta, agradeça e permaneça aí. Não corra para contar, não coloque em vitrine, observe crescer em silêncio, como uma flor que não precisa de plateia para ser linda. Com o tempo, viver assim te dá algo que poucos têm, leveza, porque você não está carregando as expectativas de ninguém, porque você não está expondo o que ainda está em construção, porque você não está permitindo que o barulho do mundo silencie a voz da sua alma. E isso, meu amigo, é uma forma de paz que não se compra nem se mede. Se te faz feliz, mantenha em silêncio, não por medo, mas por respeito, não por vergonha, mas por sabedoria, porque nem tudo que é valioso precisa ser mostrado, porque as coisas mais autênticas não precisam ser validadas, só precisam ser vividas. E enquanto você as vive, o mundo continua, mas você já está em outro nível, no nível da verdadeira liberdade interior. Meditação 7. Seja egoísta com o seu tempo. Muitas pessoas não o merecem. E não se trata de se tornar frio, insensível ou solitário. Trata-se de reconhecer que o seu tempo é vida. E toda vez que você o entrega a alguém ou a algo que não valoriza, está doando minutos da sua existência que nunca mais poderá recuperar. Vivemos como se tivéssemos uma eternidade, mas a verdade é que o tempo é a única coisa que, uma vez perdida, não volta. E quando você entende isso de verdade, começa a se tornar mais seletivo, mais consciente, mais firme. Existem pessoas que não querem o seu bem, querem a sua atenção. Existem atividades que não te nutrem, apenas te distraem. Existem compromissos que não nascem do coração, nascem da culpa. E se você não aprender a dizer não, a sua vida vai se enchendo daquilo que você não quer, do que você não precisa, do que não te leva a lugar algum. O problema não é que você não tenha tempo. O problema é como você o está gastando e com quem você o está compartilhando. Aprender a cuidar do seu tempo é uma forma de amor próprio. É dizer: minha vida é importante, e o que faço com ela também é. Você não está aqui para agradar todo mundo. Você não está aqui para salvar quem não quer ser salvo. Você não está aqui para preencher as agendas dos outros enquanto a sua fica vazia. O seu tempo é o seu templo. E o que você deixa entrar nele determina como você se sente, como você pensa, como você vive. E sim, no começo dói. Porque você está tão acostumado a dar tudo, a estar disponível para todos, a não decepcionar, que dizer não parece falta de empatia. Mas não é. É uma forma de respeito, primeiro com você, depois com os outros. Porque se você está bem, pode dar a partir do amor. Mas se você se esgota, se cansa, se sobrecarrega, o que você oferece já não é genuíno, é um resíduo. E isso não serve nem para você, nem para ninguém. Não se trata de se isolar, trata-se de escolher, de saber com quem realmente vale a pena compartilhar uma conversa, uma tarde, um silêncio.
Trata-se de se rodear de pessoas que te elevam, que te escutam, que te respeitam, e também de aprender a estar sozinho sem se sentir vazio. Porque muitas vezes, estar sozinho é a forma mais pura de reencontro consigo mesmo. No estoicismo, essa ideia é perfeitamente compreendida. Marco Aurélio dizia: ocupa-te com o essencial e segue o teu caminho. O resto é distração. Para os estoicos, o tempo deveria ser usado naquilo que cultiva a virtude, a serenidade, o propósito, não em agradar aos outros, não em entreter o ego, não em preencher vazios externos. O tempo deveria ser investido, não desperdiçado. E você pode aplicar essa filosofia hoje. Pergunte-se: isto que vou fazer contribui para o meu crescimento? Esta pessoa soma ou apenas exige? Este compromisso nasce do dever ou do desejo real? Comece a proteger a sua agenda como protege a sua intimidade. Nem todo mundo precisa ter acesso a você. Nem todo mundo merece estar no seu espaço. E isso não te faz uma pessoa ruim. Te faz uma pessoa consciente. Comece a dizer não sem culpa. A cancelar planos que já não ressoam com você. A sair de grupos, círculos ou dinâmicas que não te representam. Porque o tempo que você economizar nisso poderá investir naquilo que realmente importa, nas suas paixões, nos seus objetivos, nos seus vínculos reais, na sua paz. Quando você aprende a ser egoísta com o seu tempo, sua energia muda. Você já não vai a todos os lugares por obrigação. Você chega onde escolhe com alegria. Você já não está em 1000 lugares ao mesmo tempo. Você está presente nos poucos que realmente importam. Você já não faz por fazer. Você faz com intenção. E essa forma de viver é diferente. É mais leve. É mais sua. Então hoje, antes de dizer sim por costume, pergunte-se se esse sim te honra ou te trai. Antes de aceitar um compromisso, pergunte-se se está fazendo por amor ou por medo de decepcionar. Antes de doar seu tempo, lembre-se de que ele é o seu tesouro mais raro. E se alguém não o valoriza, não o merece. Seja egoísta com o seu tempo. Não por arrogância, mas por sabedoria. Não por ego, mas por respeito à sua vida. Porque quem realmente te aprecia não exige o seu tempo. Cuida dele contigo, valoriza, agradece. E é aí que você deve estar, nesses lugares, com essas pessoas, nesse ritmo, porque aí o tempo não se perde. Aí o tempo se transforma em vida vivida com sentido. Meditação 8. As emoções dos outros não são sua responsabilidade. Você pode estar ao lado de alguém, pode ouvir, pode acompanhar, mas não pode carregar aquilo que não te pertence, porque se você leva a dor do outro como se fosse sua, você termina esgotado, termina drenado, termina se perdendo na tentativa de salvar os outros. E o mais difícil de entender é que ajudar nem sempre é absorver, que cuidar nem sempre é carregar, que amar nem sempre é se sacrificar até desaparecer. Cuide da sua energia, não porque seja egoísta, mas porque entende que não pode dar a partir do vazio. Que se você se quebrar tentando consertar os outros, no final nem você se cura, nem eles. Existe uma diferença entre ser apoio e ser muleta, entre acompanhar e carregar. E quando você não coloca esse limite, se transforma no depósito emocional de todos, sempre ouvindo, sempre presente, sempre resolvendo, até que um dia você colapsa. Ser compassivo não significa ser responsável pelas emoções dos outros. Você pode estar presente sem se envolver, pode ouvir sem absorver, pode compreender sem justificar, e pode amar sem se perder. Você não tem que resolver a vida de ninguém, não tem que curar o que o outro nem sequer quer enxergar. Você não precisa ser o salvador. Isso não é sua responsabilidade. Sua responsabilidade é sua paz, seu equilíbrio, sua clareza. Isso não é dureza, é sabedoria emocional. É reconhecer que cada um tem seu caminho, seu ritmo, suas batalhas. E você pode acompanhar com respeito, mas não pode lutar por eles. Não pode viver por eles, não pode sentir por eles.
Se alguém decide permanecer no drama, na reclamação, na vitimização, não é sua tarefa tirá-lo de lá. Você pode estender a mão, mas se não a aceitarem, solte, não arraste, não se afunde junto. No estoicismo, essa ideia é fundamental. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. E as emoções dos outros, suas decisões, suas reações, não dependem de você. Os estoicos entendiam que a serenidade só era possível quando se distinguia o que é interno do que é externo. O que você controla do que você não controla. E você não controla como o outro se sente. Só controla como você responde. E aí está o seu poder. Aprender a colocar limites emocionais é um ato de amor próprio. É dizer: eu te amo, mas não vou me quebrar por você. É aprender a dizer: estou aqui para você, mas você é responsável pelo que sente, pelo que faz com isso, pela forma como escolhe viver. E essa clareza, mesmo que doa no início, é o que mais ajuda, porque quando você se cuida, ensina os outros a fazerem o mesmo. Existem pessoas que não buscam ajuda, buscam atenção ou buscam alguém para sustentar o drama. E se você não percebe isso, acaba preso, acaba fazendo parte de uma história que não é sua. E perde energia, foco, vitalidade. Por isso, toda vez que sentir que alguém está te drenando, pare, respire, pergunte-se: estou ajudando ou estou absorvendo? Estou apoiando ou estou me perdendo? E se a resposta for que você está se perdendo, coloque um limite, com amor, mas com firmeza. Você não precisa ser agressivo, apenas claro. Pode dizer: estou aqui para te ouvir, mas não posso carregar isso todos os dias. Ou: eu te respeito, mas também preciso de espaço para mim. Esses limites não quebram relacionamentos, eles os purificam, porque o que é saudável sobrevive ao limite, e o que não é, desmorona naturalmente. Você não é responsável pelo que os outros sentem. Você não é culpado pela dor deles. Você não é a causa nem a solução. Você é um ser humano com seu próprio mundo interior, com suas próprias emoções, seus próprios desafios, sua própria vida. Cuide dela. Cuide como cuidaria de alguém que você ama profundamente, porque no final, só você sabe o quanto custa manter o seu equilíbrio. Só você sabe o peso de carregar o seu fardo e o dos outros. E se um dia você duvidar, se um dia se sentir culpado por não estar disponível para todos, lembre-se disso. Cuidar de você também é ajudar o mundo, porque quando você está em paz, você oferece amor, não obrigação. E essa é a forma mais elevada de presença. Não estar apenas por estar, mas estar bem consigo mesmo para estar melhor com os outros. Meditação. 9. Temos 4 problemas. Pensamos demais, confiamos demais, compartilhamos demais e amamos demais. Temos 4 problemas, e não são aqueles que normalmente imaginamos. Não é falta de tempo, não é falta de oportunidades, não é que a vida seja injusta. Nossos problemas mais profundos nascem do excesso. Pensamos demais, confiamos demais, compartilhamos demais e amamos demais. Não porque amar esteja errado ou confiar seja um erro, mas porque quando ultrapassamos o limite do equilíbrio, o que era virtude se transforma em fardo. E o que começou como um ato nobre acaba nos ferindo. Pensamos demais, remoemos o que já passou, o que ainda não aconteceu, o que poderia dar errado. Imaginamos cenários, interpretamos silêncios, recriamos conversas, e enquanto isso, a vida acontece, mas não a vivemos. Ficamos presos na mente, perdendo o presente. Porque o pensamento em excesso não resolve, exaure, não esclarece, confunde, não acalma, inquieta. Pensar é bom, mas quando o pensamento se torna obsessão, deixa de ser útil e passa a ser tóxico. Precisamos voltar para o agora, respirar, fazer uma coisa de cada vez e lembrar que nem tudo o que pensamos é verdade, que nem tudo o que tememos merece a nossa atenção. Confiamos demais, entregamos nossa confiança como se não tivesse peso. Abrimos acesso às partes mais profundas de nós mesmos para pessoas que não demonstraram merecê-lo.
Idealizamos, projetamos, supomos que porque agimos com o coração, os outros farão o mesmo. E quando isso não acontece, sentimos a traição, a decepção, a ferida. Mas não foi só o outro. Também foi a nossa falta de filtro, nossa pressa em nos conectar sem observar. Confiar não é ingenuidade. Confiar é uma decisão que requer tempo, coerência, sinais. Não é fechar-se para o mundo, é abrir-se com consciência. Compartilhamos demais. Nossa vida inteira está em vitrine. Opiniões, conquistas, dores, sonhos, feridas, tudo exposto, tudo publicado, tudo comentado. E nesse excesso de compartilhar, muitas vezes perdemos o valor do íntimo, daquilo que só nos pertence, daquilo que se protege no silêncio. Nem tudo precisa ser dito, nem tudo deve ser mostrado. Existem coisas que crescem melhor no privado. Existem processos que florescem longe dos holofotes. Aprender a guardar algo para si também é sabedoria. Também é amor próprio. E amamos demais. Amamos até o ponto de nos esquecermos de nós mesmos, de justificarmos o injustificável, de aceitarmos migalhas, de sacrificarmos nosso bem-estar para manter um vínculo que já não cura, que já não constrói. Amar não deveria doer, amar não deveria te desgastar. Amar não deveria significar deixar de ser quem você é. O amor, quando é saudável, não exige que você se apague. Ele te fortalece, te cuida, te dá espaço, e para chegar a esse tipo de amor, primeiro você precisa aprender a se amar, a não implorar, a não correr atrás, a não mendigar afeto. Porque amar demais aos outros sem se amar é a forma mais sutil de abandono pessoal. O estoicismo fala constantemente sobre equilíbrio, sobre evitar os extremos, sobre viver com medida. Marco Aurélio dizia que devíamos agir com justiça, aceitar com serenidade e falar com verdade. E essa serenidade nasce de não viver no excesso. Os estoicos não pregavam a repressão, mas a moderação. Não era apagar o amor, a confiança, o pensamento, era guiá-los, dirigi-los, usá-los com sabedoria, porque quando a emoção governa, a razão se perde. E quando a razão lidera, a vida se torna mais clara, mais simples, mais nossa. Então, se você sente que dói pensar tanto, confiar sem filtro, compartilhar sem pausa e amar sem limites, talvez não seja que você esteja errado, talvez só esteja precisando de equilíbrio. Comece se observando quais pensamentos você pode soltar, a quem você está dando mais acesso do que merece. Que parte da sua vida precisa ser protegida? Onde você está dando mais do que recebe? E a partir dessa observação, comece a escolher diferente. Escolha pensar menos e agir mais. Escolha confiar com base, não por necessidade. Escolha compartilhar com intenção, não por impulso. Escolha amar sem se perder, sem se esvaziar, sem mendigar, porque quando o amor começa por você, tudo mais se alinha, tudo se organiza. Temos 4 problemas, sim, mas também temos a capacidade de transformá-los, de converter o excesso em harmonia, de viver mais leves, mais conscientes, mais centrados. Porque não se trata de deixar de sentir, trata-se de sentir sem se quebrar. Trata-se de viver com o coração aberto e os pés firmes no chão. Trata-se de amar, mas sem se esquecer de si. Meditação. 10. O fracasso é apenas uma oportunidade para recomeçar de forma mais inteligente. O fracasso não é o fim, embora às vezes pareça. Às vezes se sente como uma derrota definitiva, como uma prova de que você não é suficiente, como um sinal de que deveria desistir. Mas isso é apenas uma interpretação. Aquilo que hoje você chama de fracasso, na verdade, é uma pausa, é uma correção, é uma oportunidade que só é vista como tal depois que o tempo passa. Fracassar não significa que você perdeu. Significa que você tem a chance de recomeçar, desta vez com mais sabedoria, com mais foco, com mais clareza. Toda vez que algo não sai como você esperava, você tem 2 opções: reclamar ou aprender.
Você pode cair na autocomiseração, ficar preso, revivendo o erro na sua mente, ou pode fazer uma pausa, observar, tomar notas e crescer. Porque o fracasso não ensina pelo conforto, ensina pela dor. E se você estiver disposto a olhar para o que não deu certo sem se julgar, descobrirá algo poderoso, que o erro te trouxe informações, que não foi uma perda, foi uma lição. Olhe para trás, lembre-se daqueles momentos em que você sentiu que tudo estava desmoronando. E agora? Eles não foram necessários para que você estivesse onde está hoje? Eles não te ensinaram coisas que de outra forma você jamais teria aprendido? Claro que doeram, mas também te moldaram, te tornaram mais forte, mais consciente, mais humano. Às vezes, é preciso perder para reencontrar o foco. Às vezes, é preciso tocar o fundo para encontrar uma base sólida de onde construir de verdade. Fracassar te obriga a parar. E isso, embora desconfortável, é uma bênção, porque te tira do piloto automático. Te obriga a se perguntar: o que eu fiz? O que posso fazer diferente? Que parte de mim precisa crescer? E se você fizer essas perguntas com humildade, encontrará respostas transformadoras. Fracassar não é o mesmo que falhar como pessoa. Fracassar em uma tentativa não te define. Só define que aquela tentativa não foi a correta. Mas você continua. E se entende isso, já está recomeçando, desta vez de forma mais inteligente. No estoicismo, o fracasso não é um castigo, é parte do processo. Epicteto dizia que não devemos desejar que as coisas aconteçam como queremos, mas querer que aconteçam como devem acontecer, ou seja, aceitar o resultado como um mestre. Marco Aurélio escreveu que cada obstáculo no caminho se torna o próprio caminho, e isso inclui o fracasso. Para os estoicos não existem eventos bons ou ruins por natureza, tudo depende de como você usa. E se você usa o fracasso para evoluir, então ele deixa de ser uma queda, se torna uma nova base. A chave está na atitude. Ele te detém ou te impulsiona, te afunda ou te transforma, te quebra ou te reconstrói. Tudo depende de como você escolhe interpretar. Não importa quantas vezes você fale, importa quantas vezes você está disposto a tentar novamente com mais sabedoria. E essa sabedoria só vem se você estiver disposto a ouvir o que o fracasso veio te ensinar. A partir de hoje, mude o seu foco. Não tenha medo de fracassar. Tema as zonas de conforto que não te deixam crescer. Tema os dias iguais que não desafiam seus limites. Tema as desculpas que te afastam do seu verdadeiro potencial. Porque falhar tentando faz parte da jornada, mas nunca tentar é a verdadeira derrota. Comece a ver o fracasso como um mapa. Cada vez que algo não funcionar, anote, revise, corrija, ajuste e volte ao mundo, desta vez com uma estratégia mais afinada, com uma visão mais apurada. Porque agora você sabe o que não funciona, e isso já é um passo em direção ao que funcionará. Ninguém que tenha conquistado algo grandioso o fez sem falhar antes. Ninguém construiu uma vida com propósito sem tropeçar, sem duvidar, sem cair. Mas a diferença está em quem decide se levantar. E você pode ser essa pessoa. Você não precisa fazer perfeito, só precisa fazer melhor que ontem. Então, da próxima vez que algo der errado, não veja como o fim. Veja como o ponto de partida para uma nova versão de você. Uma versão que não repete os mesmos erros, que não se sabota, que não foge. Uma versão que entende que fracassar não é o oposto do sucesso. É parte do caminho que te leva até ele. Meditação 11. Obsessione-se em se tornar a melhor versão de si mesmo. Que essa seja a sua prioridade. Que cada dia seja guiado por uma única pergunta: o que eu posso fazer hoje que me aproxime um pouco mais da versão de mim mesmo que mereço ser? Não estou falando de perfeição. Estou falando de transformação, de construir-se com intenção, de deixar de viver no piloto automático e começar a tomar decisões que te elevem. Porque sim, você pode continuar sendo quem é, ou pode se tornar quem está destinado a ser. Mas não pode ser ambos. Ser a melhor versão de si mesmo não é um resultado. É um processo, é um compromisso diário,
É um pacto consigo mesmo, onde você decide deixar para trás a reclamação fácil, a distração constante, a mediocridade confortável e escolhe se exigir mais, se lapidar, se levantar, enfrentar suas sombras, cuidar da sua energia, limpar seus pensamentos, agir mesmo sem motivação, porque você sabe que ninguém virá de fora para te construir. Essa é uma tarefa sua. E quando você assume isso, o jogo muda. Não se obceque com o que os outros estão fazendo. Não se obceque em provar nada para ninguém. Obceque-se com você, com a sua disciplina, com o seu crescimento mental, com a construção de uma rotina que te desafie, com se cercar de pessoas que te impulsionem a crescer, com ler, aprender, praticar, deixar para trás o que não te serve mais. Faça do crescimento pessoal o seu padrão, não uma opção. Haverá dias em que você não terá vontade, dias em que parecerá que nada muda, dias em que você vai querer voltar para o fácil, para o conhecido, para aquilo que não exige tanto, mas é justamente nesses dias que mais importa. Porque é aí que o caráter se forja. É aí que a verdadeira força nasce, quando você faz o que prometeu fazer, mesmo sem vontade. É aí que você deixa de ser apenas um sonhador e se torna um verdadeiro construtor. Não espere resultados imediatos. Não busque gratificação instantânea. Esse caminho é mais lento, sim, mas também mais profundo, mais duradouro, mais verdadeiro, porque você não está apenas mudando por fora. Você está se transformando por dentro, está limpando a mente, fortalecendo a alma, dominando o corpo. E isso, com o tempo, se sente, se vê, se reflete. No estoicismo, essa ideia é muito clara. O dever mais alto do ser humano é se aperfeiçoar. Sêneca dizia: enquanto viveres, continua aprendendo a viver. Porque não importa a idade, a fase ou a circunstância, sempre haverá uma versão melhor de você esperando para ser alcançada. Mas ela não chegará sozinha, ela chegará quando você a buscar com disciplina, com intenção, com humildade. Estabeleça metas, não para se sentir mais importante, mas para ter direção. Não viva sem rumo. Quem não sabe aonde vai, se perde em qualquer caminho. Defina quem você quer ser em cada área da sua vida, na sua saúde, no seu caráter, nos seus relacionamentos, nos seus hábitos, no seu propósito. E todos os dias, faça algo que te aproxime disso, algo pequeno, mas constante, porque a verdadeira transformação acontece na repetição. Não deixe que o medo de falhar te paralise. Você vai falhar, você vai tropeçar às vezes, mas isso não significa fracasso, significa que você está no caminho. O importante é não desistir, que cada queda te ensine, que cada erro te afine, que cada tropeço te lembre o motivo pelo qual você começou. Porque se você permanecer firme na sua visão, você vai conseguir. Não por sorte, por persistência. E um dia, sem perceber, você se olhará no espelho e verá alguém diferente. Não porque agora seja perfeito, mas porque é mais consciente, mais forte, mais livre. E então você entenderá, não se tratava de atingir uma meta externa. Tratava-se de se construir por dentro, de se tornar alguém que se respeita, que se honra, que vive com propósito. Obsessione-se em se tornar a melhor versão de si mesmo, não por ego, por amor próprio, por respeito ao seu potencial, por compromisso com a vida que você pode criar, porque se você não fizer isso, ninguém fará por você, e se você fizer, tudo ao redor se alinhará, porque quando você muda, tudo muda. Comece hoje, sem desculpas, com fome, com intenção, com fé, porque tudo o que você precisa para ser essa melhor versão já está dentro de você. Só falta decidir tirar isso para fora, dia após dia, passo a passo, até que deixe de ser uma meta e se torne sua nova maneira de viver. Meditação. 12. Os maus hábitos são como uma cama confortável, fácil de entrar, difícil de sair. No começo eles não parecem perigosos, são suaves, familiares, reconfortantes. Prometem alívio, oferecem descanso, sussurram que não tem problema se você ficar mais um pouco.
Mas o que eles não te dizem é que quanto mais tempo você passa ali, mais a sua vontade adormece. E quando você quer sair, já não basta querer. É preciso lutar, porque o hábito te prendeu, porque ele se tornou parte de você, mesmo sem que percebesse. Os hábitos negativos se constroem no silêncio. Não chegam de repente, eles se formam naquilo que você tolera, no que repete sem questionar, no que faz quando acha que ninguém está vendo, e pouco a pouco transformam-se em correntes invisíveis que te impedem de avançar. Roubam seu tempo, sua energia, sua autoestima, sua clareza, e o pior, fazem você acreditar que não pode mudá-los, que é assim mesmo, que sempre foi assim, mas não é verdade. Um hábito não é sua identidade, é um padrão, e padrões podem ser quebrados. O primeiro passo é observar, com honestidade, sem desculpas. O que você está fazendo todos os dias que te afasta da pessoa que quer se tornar? Que comportamento se repete mesmo sabendo que te faz mal? Talvez seja o uso excessivo do celular, a procrastinação, a alimentação emocional, falar mal de si mesmo, dizer sim quando queria dizer não. Seja o que for, você precisa reconhecer, porque você não pode mudar aquilo que não reconhece. E não pode sair da cama se nem admite que está deitado. Mudar um mau hábito não exige força bruta, exige estratégia. Exige criar novos caminhos, porque não se trata apenas de parar de fazer algo, mas de substituir, de ter algo melhor para recorrer quando a tentação aparecer. Porque ela vai aparecer. O velho hábito vai bater à sua porta, vai sussurrar, só mais uma vez. E é aí que você precisa estar preparado, não apenas com força de vontade, mas com um novo plano. Comece pequeno. Um hábito não se quebra em um dia. Ele se enfraquece a cada escolha. Cada vez que você escolhe diferente, está reprogramando a sua mente. Cada vez que diz não ao que antes te controlava, você recupera poder. E esse poder, embora pareça pequeno, é a base de uma nova vida. Porque cada ação conta, e mesmo que você não veja o resultado imediatamente, algo novo está sendo construído dentro de você. No estoicismo, os hábitos fazem parte do caráter. Epicteto dizia que não devemos esperar que as coisas externas mudem se primeiro não trabalharmos nossa mente e nossas ações. A verdadeira liberdade para os estoicos era a capacidade de dominar a si mesmo, de não ser escravo dos impulsos, de escolher com consciência em vez de reagir por costume. E essa liberdade não se conquista de um dia para o outro. Ela é treinada, dia após dia, escolha após escolha. A chave é não desistir. Haverá recaídas, haverá dias em que você falhará. Mas falhar não é fracassar. Fracassar é desistir. E você não está aqui para desistir. Você está aqui para quebrar ciclos, para provar a si mesmo que pode sair desse conforto tóxico, que pode construir hábitos que te elevam, não que te destroem, que pode se tornar a versão de si mesmo que você sempre sonhou, mas que só aparece quando você decide abandonar o que já não serve mais. Imagine como seria sua vida se substituísse apenas um mau hábito por um bom. Se em vez de procrastinar, você começasse o dia com intenção. Se em vez de reclamar, você escolhesse agir. Se em vez de preencher o vazio com ruído, você o preenchesse com propósito, tudo mudaria. Não de uma vez, mas mudaria. Porque a verdadeira mudança começa por dentro. Começa quando você decide que já basta. Saia dessa cama confortável. Não porque seja urgente, mas porque o seu futuro merece. A sua paz precisa disso. A sua alma está pedindo. E sim, no começo será difícil, mas a cada dia que você escolher sair, mesmo que só um pouco, estará mais perto da sua liberdade, mais perto da sua força, mais perto de você. Porque os maus hábitos podem parecer confortáveis, mas você não foi feito para ficar confortável. Você foi feito para crescer. E crescer começa com uma única decisão, não mais. Meditação. 13. Cuide do seu corpo. Lembre-se de que a saúde é outra forma de riqueza, porque você pode ter metas, talentos, sonhos, até dinheiro, mas se não tiver saúde, tudo o resto se enfraquece.
É fácil esquecer, é fácil adiar, é fácil pensar que pode abusar hoje e consertar amanhã. Mas o corpo não funciona assim. O corpo guarda tudo, o que você faz, o que você come, o que você ignora. E um dia, quando menos esperar, ele cobra a conta. Seu corpo não é um enfeite, é o seu veículo. É o templo de onde você pensa, fala, decide, age. É a sua ferramenta mais poderosa. E se você não cuidar dele, ele te limita. Se não o fortalecer, ele enfraquece. Se não o ouvir, ele adoece. Não se trata de obsessão com a aparência física. Trata-se de entender que sua energia, seu foco, sua clareza mental, sua capacidade de viver plenamente, tudo começa com a forma como você trata seu corpo. Faça do autocuidado uma prioridade, não uma opção. Não espere ter tempo. Não espere se sentir mal. Não espere algo grave acontecer. Comece agora. Com pequenos hábitos. Com decisões conscientes, com respeito por si mesmo. Faça exercícios, não como punição, mas como celebração. Movimente-se porque você pode, porque seu corpo permite, porque você não quer perder essa liberdade. Alimente-se bem, não como obrigação, mas como um ato de amor próprio. Nutrir-se com o que te faz bem é uma forma silenciosa de dizer: eu me valorizo. Cuide também do seu descanso. Não se orgulhe de dormir pouco, não pense que render ao máximo significa se esgotar. Dormir bem não é luxo, é necessidade. É o momento em que seu corpo se regenera, sua mente se organiza, suas emoções se acalmam. E se você não dorme bem, todo o resto se desorganiza. E você sabe disso, você já sentiu isso. E lembre-se de que a saúde não é apenas física. Sua mente, suas emoções também precisam de atenção. O estresse, a ansiedade, a tensão não desaparecem sozinhos. É preciso aprender a gerenciá-los, meditar, respirar, se desconectar, conversar com alguém, fazer pausas. Tudo isso também é saúde, porque você não é só músculos, você é pensamentos, é emoções, é energia. E se uma parte é negligenciada, todas as outras sentem. No estoicismo, o corpo era visto como uma ferramenta a serviço da virtude. Não era idolatrado, mas também não era negligenciado. Sêneca dizia que a mente saudável exige um corpo forte. Marco Aurélio treinava o corpo todos os dias como parte de sua disciplina. Os estoicos compreendiam que para ter domínio sobre si mesmo, também era preciso ter controle sobre o corpo. Que a força mental e a força física estão mais conectadas do que parece. E não se trata de ser perfeito. Trata-se de ser constante, de escolher bem a maioria das vezes, de ouvir o que o seu corpo pede. Às vezes será movimento, às vezes será descanso, às vezes será silêncio. Mas se você estiver atento, vai saber, porque o corpo sempre fala. O problema é que nem sempre escutamos. Então faça uma promessa a si mesmo, não de mudar tudo de uma vez, não de seguir uma rotina extrema. Faça a promessa de se respeitar um pouco mais, de cuidar de si como cuidaria de alguém que você ama profundamente, de dar ao seu corpo o que ele realmente precisa, não o que o impulso momentâneo exige, porque seu corpo não esquece, e cada decisão que você toma se acumula, para o bem ou para o mal. E um dia, olhando para trás, você perceberá que cuidar da sua saúde foi uma das decisões mais importantes que tomou, porque ela te deu mais anos, mais energia, mais capacidade de aproveitar tudo o que conquistou. Porque enquanto todos corriam atrás do que é externo, você cultivava seu verdadeiro patrimônio, o seu bem-estar. E isso, quando se tem, muda tudo. Cuide do seu corpo. Ele é seu primeiro lar, é sua base, é sua responsabilidade. E quando você cuida dele, não apenas melhora sua saúde, melhora sua vida, seu foco, seus relacionamentos, sua produtividade, sua paz. Tudo. Porque a saúde não é apenas mais uma área da vida. É o alicerce de tudo o que você pode se tornar. Meditação. 14. Círculo pequeno, vida privada e mente em paz.
Essa é uma fórmula poderosa que poucos têm coragem de praticar, porque vivemos numa época em que parecer ser visto é mais importante do que estar bem, onde compartilhar tudo é confundido com ser autêntico, e onde acumular contatos parece mais valioso do que construir relações profundas. Mas quando você escolhe conscientemente manter seu círculo fechado, proteger sua intimidade e cuidar da sua paz mental, descobre uma liberdade diferente, uma liberdade que não precisa de aplausos, que não depende do ruído, que te conecta com você mesmo. Você não precisa estar cercado de muitas pessoas para se sentir acompanhado. Não precisa contar a sua vida inteira para se sentir validado. Na verdade, quanto mais você compartilha o essencial com quem não merece, mais se expõe ao julgamento, ao mal-entendido, às energias que não te constroem. E isso não significa que você desconfia. Significa que você escolhe, que entende que nem todos merecem acesso à sua parte mais sagrada. Um círculo pequeno não é sinônimo de solidão, é sinônimo de clareza. Significa que você aprendeu a filtrar, que sabe distinguir entre quem está por interesse e quem está por lealdade, entre quem te aplaude só quando você vence e quem te sustenta quando você cai. Um círculo pequeno permite que você seja quem é, sem máscaras, sem explicações, sem pressões. Você pode falar sem medo, pode silenciar sem culpa. Você pode cair e saber que não será exposto, será acolhido. E isso é valioso, isso não tem preço, porque quando seu círculo é saudável, sua mente também é. Você para de se preocupar em agradar, em se encaixar, em ser suficiente. Você passa a nutrir o que é real, e o que é real não precisa de enfeites, só precisa de atenção, de presença, de autenticidade. Ter uma vida privada não é se esconder, é se proteger. É entender que nem tudo precisa ser contado, que há coisas que florescem melhor no silêncio, que a privacidade é poder, porque te permite evoluir sem pressão externa, porque você pode mudar sem precisar se explicar, pode curar-se sem precisar anunciar, pode amar sem precisar exibir. E quando sua vida se torna mais privada, sua mente se alivia. Menos opiniões, menos comparações, menos dramas desnecessários. Você começa a focar no essencial, no que realmente importa. E a partir daí, tudo muda. Sua produtividade, sua energia, sua serenidade. Porque você já não reage ao que os outros pensam. Você age de acordo com o que você sabe. No estoicismo, essa filosofia é essencial. Os estoicos não buscavam aprovação externa. Viviam com propósito, com discrição, com integridade. Sêneca aconselhava evitar as multidões, não por desprezo, mas por prudência. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para os outros, porque sabia que a verdadeira grandeza nasce na intimidade da alma, não na exposição pública. E Epicteto nos lembrava que nossa tarefa é cuidar daquilo que depende de nós, e isso inclui a quem damos acesso à nossa vida. Por isso, se hoje você se sente sobrecarregado pelo ruído, pelas opiniões alheias, pela necessidade constante de se expor, talvez o que você precise não seja mais conexão, mas mais seleção. Talvez você precise reduzir seu círculo, cortar o excesso, ficar apenas com o que é sólido, não com o que é popular. Porque a paz não vem de ter tudo, vem de saber o que manter e o que deixar ir. Comece observando quem realmente está por você, com quem você pode ser vulnerável, quem te escuta sem te julgar, quem celebra seu crescimento sem competir, quem te traz paz em vez de drama. Essas são as pessoas que merecem estar perto. As outras podem ficar de fora. Não com rancor, mas com consciência, não com rejeição, mas com cuidado. E quanto menor a sua tribo, mais forte se torna sua mente. Porque você já não precisa provar nada, já não precisa se explicar, já não precisa dividir sua energia em 1000 direções. Você pode focar, você pode respirar, você pode viver em paz. Círculo pequeno, vida privada, mente em paz. Pratique. Defenda, e você verá que, ao soltar o excesso, tudo o que é valioso permanece. E tudo o que não era real simplesmente desaparece.
Porque quando você escolhe seu círculo, você escolhe seu ambiente. E ao escolher seu ambiente, você escolhe seu bem-estar. E nesse espaço íntimo e autêntico, você finalmente encontra o que sempre esteve buscando: serenidade. Meditação. 15. Jogar seguro é a coisa mais perigosa que você pode fazer na vida, porque quanto mais você se agarra ao conforto, mais se afasta do seu potencial. A zona de conforto se disfarça de paz, mas muitas vezes é uma armadilha vestida de estabilidade. É o lugar onde seus sonhos adormecem, onde seu talento se apaga lentamente, onde seu verdadeiro eu começa a encolher para se encaixar. E sim, ali tudo parece sob controle, mas nada muda, nada cresce, nada evolui. Evitar riscos parece lógico. Queremos certeza, garantias, chão firme. Mas a verdade é que tudo o que é valioso na vida está do outro lado do medo. Sua melhor versão, suas grandes oportunidades, os projetos que podem transformar sua trajetória, todos estão esperando que você tome decisões corajosas. E se você sempre escolher o seguro, estará dizendo a si mesmo que não confia na sua capacidade de se adaptar, de aprender, de enfrentar o desconhecido. E se você falhar? Nada que não possa te ensinar, nada que você não possa usar como impulso. O que realmente deve temer não é o fracasso, é nunca ter tentado. Porque toda vez que você escolhe ficar onde está por medo de perder, também está renunciando a ganhar, está renunciando a descobrir do que é capaz, está renunciando a crescer. E esse é o verdadeiro perigo: viver uma vida pequena quando você nasceu para algo maior. Saia da sua zona de conforto. Você não precisa saltar no escuro sem preparação, mas precisa avançar mesmo sem ter tudo claro. Tome riscos calculados, avalie, decida e haja, porque o crescimento não vem quando tudo está pronto. Vem quando você está disposto a tentar, mesmo na incerteza. E cada passo fora do conhecido te fortalece, te ensina, te transforma. Quantas vezes você quis fazer algo, mas o medo te parou? Quantas vezes soube que deveria dizer sim, mas disse não para não se complicar? Quantas vezes pensou, e se der errado, ao invés de pensar, e se der muito certo? Esse diálogo interno molda seu destino, porque sua vida é construída pelas suas decisões, e se você sempre escolher o confortável, estará treinando sua mente para se conformar, para evitar, para sobreviver ao invés de viver. No estoicismo, esse princípio é profundamente sábio. Os estoicos sabiam que a vida não deveria ser vivida a partir do medo, mas da virtude. Marco Aurélio dizia: a vida de cada homem é tingida pela cor da sua imaginação. Se você sempre imagina o pior, viverá limitado. Mas se enfrenta a vida com coragem, se usa a razão para agir com valentia, então cada desafio se torna uma oportunidade. Epicteto ensinava que não devemos temer os eventos, mas sim as nossas reações. O problema não é o risco, é como você o interpreta. O que parece seguro pode parecer inteligente, mas muitas vezes é apenas uma desculpa elegante para não enfrentar seus limites. E a segurança total não existe. Mesmo no que parece estável, pode haver perda. Mesmo no que é planejado, pode haver caos. Então, por que não arriscar por algo que realmente vale a pena? Por que não apostar em uma vida que te entusiasme? Uma vida onde, ao olhar para trás, você possa dizer: tive medo, mas fiz mesmo assim. Aplique isso hoje, dê aquele passo, envie aquela mensagem, faça aquela ligação, apresente aquele projeto, comece aquela mudança, mesmo sem saber como vai terminar. Porque toda vez que você faz algo corajoso, você ganha. Mesmo que não alcance o resultado esperado, você conquista algo mais valioso: coragem, confiança, experiência. E isso se acumula, isso te transforma, isso te prepara para o que vem. Você não veio ao mundo para jogar seguro, veio para crescer, para aprender, para criar, para deixar uma marca. E isso só é possível se você se mover, se arriscar, se agir. Então, da próxima vez que sentir medo, não o veja como um sinal para parar.
Veja-o como um sinal de que você está exatamente onde o seu crescimento começa. Jogar seguro é o mais perigoso que você pode fazer, porque sem risco não há recompensa. Sem salto não há voo, sem coragem não há transformação. E você não nasceu para ficar onde está. Você nasceu para descobrir até onde pode chegar. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. Diz que você está comprometido com a sua transformação, com o seu crescimento, com a sua mente. Agora quero que finalize este momento como começamos. Vá até os comentários e escreva: hoje me concentro no que posso controlar. Sou estoico. Ao fazer isso, você reforça essa mensagem dentro de você. Você a ancora, você a transforma em parte da sua identidade. Lembre-se, o que você repete, você grava. E o que você grava, você vive. Se este conteúdo te inspirou, te deu clareza ou mexeu com você por dentro, convido você a deixar seu like e se inscrever no canal. Assim, poderemos continuar criando mais conteúdos que te acompanhem nesta jornada de transformação interior. Sua mente merece, sua vida precisa, e você já está pronto.